Era um sábado comum, ou pelo menos foi o que pensei. Acordei cedo, como de costume, e comecei a rotina da casa. O cheiro do café fresco se espalhava pela cozinha enquanto eu organizava as coisas, tentando me distrair da inquietação que havia começado a me acompanhar nos últimos tempos. Renato, meu marido há 8 anos, não tinha dormido em casa. Segundo ele, a noite anterior havia sido ocupada por uma reunião importante com os colegas de trabalho, algo que não podia ser adiado. Aquela não era a primeira vez. Nas últimas semanas, as saídas de Renato se tornaram mais frequentes, sempre acompanhadas de desculpas vagas e um comportamento cada vez mais distante. As conversas entre nós haviam diminuído, os jantares em família eram feitos em silêncio, e os momentos de carinho haviam se tornado quase inexistentes. Mesmo assim, tentei me convencer de que era apenas uma fase, um período difícil que logo passaria. Mas naquela manhã, tudo começou a desmoronar. Enquanto eu varria a varanda, uma cena me pegou desprevenida. Carol, a vizinha, descia do carro do Renato. Sim, era o carro dele, inconfundível, estacionado na frente da casa dela. Ela vestia uma camiseta masculina que, por coincidência ou não, parecia muito com uma que Renato costumava usar. Carol ajeitava o cabelo com aquele sorriso presunçoso que sempre me incomodou, mas que até então eu fingia não notar. Desta vez, no entanto, o sorriso dela parecia mais cruel, mais ofensivo, como se soubesse de algo que eu ainda não havia descoberto. Meu coração disparou. Uma onda de calor subiu pelo meu rosto, seguida por uma náusea repentina. Tentei me manter firme, mas meus olhos ficaram grudados naquela cena, sem conseguir desviar. Por dentro, o chão parecia ter desaparecido sob os meus pés. Não pode ser o que estou pensando, sussurrei para mim mesma, mais como uma tentativa desesperada de me acalmar do que por convicção. Nos últimos meses, Carol havia se tornado uma figura constante ao redor de Renato. Ela havia se mudado para o bairro há cerca de 1 ano, uma mulher bonita, expansiva e sempre disposta a conversar com os vizinhos, especialmente com os homens. Inicialmente, eu não via maldade, e Renato sempre dizia que ela era apenas uma pessoa agradável e extrovertida. Eu nunca havia dado importância, mas agora tudo parecia se encaixar de uma forma que me fazia sentir cega e ingênua. Renato voltou para casa perto do meio-dia, como se nada tivesse acontecido. Eu o observei entrar pela porta, carregando um sorriso leve e descontraído no rosto, como se fosse apenas mais um sábado qualquer. Ele beijou minha testa rapidamente e se sentou à mesa para almoçar. Meu olhar não saía dele, mas ele parecia completamente alheio à minha presença. O cheiro que o acompanhava era uma mistura de perfume feminino e cigarro, um detalhe pequeno, mas devastador. Sentei-me à sua frente, tentando disfarçar a raiva que começava a crescer dentro de mim. Meus olhos analisavam cada gesto dele, a forma como pegava os talheres, o modo como falava sobre coisas banais. Ele se comportava com tanta naturalidade que, por um segundo, duvidei do que tinha visto. Mas as imagens de Carol descendo do carro dele não saíam da minha cabeça. Estavam ali, nítidas como um soco no estômago. Naquela tarde, enquanto Renato descansava no sofá, tomei coragem e mexi no celular dele. Meus dedos tremiam, e meu coração parecia querer saltar do peito. Não foi difícil encontrar o que eu procurava. Nas mensagens trocadas com Carol, havia declarações de saudade, fotos dos dois juntos em lugares que ele jurara visitar sozinho, e até planos para encontros futuros. Cada palavra, cada imagem era como uma faca cravada no meu peito. As lágrimas caíram sem que eu conseguisse conter. Eu queria gritar, confrontá-lo ali mesmo, mas me segurei. Por quê? Porque algo dentro de mim dizia que eu precisava de um plano. Não bastava apenas brigar. Eu queria que ele sentisse na pele o peso da humilhação que estava me fazendo carregar. E Carol, aquela vizinha fingida que sorria para mim toda manhã, não sairia ilesa. Passei o resto do dia agindo normalmente, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Renato notou meu silêncio e até perguntou se estava tudo bem. Estou cansada, respondi, sem olhá-lo nos olhos. Ele aceitou minha desculpa sem questionar e voltou a mexer no celular, provavelmente enviando mensagens para ela. A certeza disso fez meu sangue ferver. Naquela noite,
deitei ao lado dele na cama, mas não consegui dormir. As lágrimas desciam silenciosas enquanto eu olhava para o teto, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e humilhação. Eu sabia que precisava reagir, que não podia deixar aquilo passar impune. Renato e Carol haviam destruído a confiança que levei anos para construir, e agora iriam pagar por isso. Antes do amanhecer, uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Se Renato e Carol pensavam que poderiam brincar com os meus sentimentos e seguir suas vidas sem consequências, estavam muito enganados. Eu estava decidida. Iria me vingar, e Carol seria a primeira a sentir o peso do que fez. O que ela não sabia era que, no final das contas, eu sempre fui mais forte do que qualquer traição. E ela logo descobriria isso. O dia seguinte amanheceu nublado, e minha cabeça latejava depois de uma noite inteira em claro. Cada vez que fechava os olhos, as mensagens entre Renato e Carol vinham como flashes dolorosos, seguidos da imagem dela descendo do carro dele com aquele sorriso triunfante. Levantei devagar, observando Renato ainda dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Ele estava ali, tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Era como se eu estivesse olhando para um estranho. Minha raiva crescia a cada segundo. Havia passado anos ao lado dele, construindo nossa casa, sendo fiel, compreensiva e sempre disposta a lutar pelo nosso casamento. Em troca, ele me tratava como uma opção descartável, enquanto Carol, aquela mulher fingida, entrava na minha vida como uma sombra venenosa. Mas não seria mais assim. Eu já não era a mulher passiva que ele pensava conhecer. Desci para a cozinha e comecei a preparar o café. Meus movimentos eram automáticos, mas minha mente trabalhava rápido, tecendo os fios de um plano que nascia junto com o sol. Eu precisava ser estratégica. Confrontar Renato naquele momento seria apenas uma explosão vazia, que provavelmente terminaria com ele negando tudo ou me chamando de louca. E Carol? Ela continuaria a sorrir pelas minhas costas. Não, eu precisava agir com calma e precisão. A primeira parte do meu plano começou quando me lembrei de um detalhe importante: o grupo de vizinhos no aplicativo de mensagens. Todos no bairro participavam, incluindo Carol. A maioria das pessoas só usava o grupo para divulgar festas, vender produtos ou compartilhar fofocas inofensivas. Aquele seria o palco perfeito. Peguei meu celular e, durante a manhã, comecei a enviar mensagens para algumas vizinhas mais próximas, aquelas que gostavam de uma boa história e adoravam dar corda em polêmicas. Fui cuidadosa, colocando palavras que soavam inocentes, mas carregavam o peso de uma bomba prestes a explodir. Bom dia, meninas. Vi algo ontem que me deixou preocupada. Não sei se deveria falar, mas acredito que vocês deveriam ficar atentas ao que acontece no bairro. Às vezes, quem menos esperamos pode nos decepcionar. As respostas vieram rápidas, como eu esperava. Algumas perguntaram do que se tratava, outras ficaram curiosas, e logo o grupo estava fervilhando. Não respondi imediatamente. Deixei o suspense no ar, sabendo que quanto mais tempo demorasse, maior seria o burburinho. Renato desceu por volta das 10 horas, com o cabelo bagunçado e o rosto sonolento. Me encarou rapidamente e perguntou: acordou cedo de novo? Parece cansada. Insônia, respondi, sorrindo de forma quase mecânica. Deve ser o peso da consciência. Ele levantou as sobrancelhas, mas não disse nada. Provavelmente achou que era mais uma fase de humor minha. Se ao menos ele soubesse. Enquanto ele tomava café, recebi uma mensagem inesperada de Carol. Ela estava no grupo, e parecia ter sentido o clima tenso. Oi, vizinha. Vi seus comentários no grupo. Está tudo bem? Se precisar de algo, estou aqui. Cara sorrindo e com olhos sorridente. Minha mão apertou o celular com tanta força que senti vontade de gritar. Quanta falsidade! Respirei fundo e sorri, respondendo de forma vaga. Obrigada, Carol. Às vezes as aparências enganam, não é mesmo? Mal terminei de enviar a mensagem, e uma enxurrada de vizinhas começou a questionar o que eu queria dizer com aquilo. Era como uma fogueira que eu havia acendido e que agora ganhava vida própria.
Carol provavelmente estava começando a se sentir desconfortável, e isso era apenas o começo. A segunda parte do plano era mais delicada. Precisava de provas concretas para deixar claro o que estava acontecendo. Foi então que me lembrei de um detalhe. Renato sempre deixava o celular no carro quando ia à academia. Era uma mania que ele tinha, talvez por não querer ser incomodado durante o treino. Naquele mesmo dia, esperei ele sair para a academia e, com uma desculpa qualquer, disse que precisaria usar o carro. Ele hesitou por um segundo, mas acabei convencendo. Assim que ele saiu, corri até o veículo e procurei em todos os cantos até encontrar o celular escondido no porta-luvas. A senha eu já sabia, então desbloqueá-lo foi fácil. Dessa vez, encontrei áudios trocados entre os dois. Carol ria, dizendo que sentia pena de mim por ser tão cega. Renato, por sua vez, afirmava que em breve lhe daria um jeito na situação, porque eu não entendia mais suas necessidades. As palavras deles foram como facas no meu coração, mas ao mesmo tempo me deram a força de que eu precisava. Enviei os áudios para o meu próprio número e deletei os registros de envio. Antes de devolver o celular, passei na casa de uma amiga próxima, que sabia mexer com edição. Pedi que ela borrasse os nomes e números das mensagens e áudios, para que parecessem apenas boatos e não algo vindo diretamente de mim. Ela achou estranho, mas não questionou muito. O importante era proteger minha identidade por enquanto. Ao voltar para casa, Renato ainda não havia voltado. Fiquei ali, sentada no sofá, ouvindo os áudios repetidas vezes. Cada risada de Carol era como gasolina na fogueira da minha vingança. Eu não queria apenas expô-los, eu queria destruir aquela imagem perfeita que Carol gostava de passar para os vizinhos. No fim do dia, enviei os áudios ao grupo de mensagens do bairro com uma legenda simples e certeira. Às vezes, a verdade aparece quando menos esperamos. Nem toda vizinha é tão amiga quanto parece. Assim que cliquei em enviar, meu coração acelerou. Eu sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Carol não teria mais onde se esconder, e Renato, ele que lidasse com as consequências. Eu estava apenas começando. No momento em que enviei os áudios para o grupo de mensagens, senti como se o peso do mundo saísse dos meus ombros. O silêncio que veio logo depois foi ensurdecedor. Eu sabia que as mensagens estavam sendo lidas porque várias notificações começaram a pipocar, indicando que todos no grupo estavam online. As primeiras reações foram tímidas, com um ou outro "isso é sério" ou "não acredito". Renato ainda não estava em casa, mas Carol certamente já devia estar sentindo o impacto. Imaginei-a parada na sala dela, o celular tremendo em suas mãos enquanto lia e ouvia o conteúdo. Ela, que gostava tanto de posar de vizinha perfeita e amiga querida, agora tinha a máscara arrancada diante de todos. E eu tinha feito isso com um simples toque no meu celular. Alguns minutos depois, minha amiga mais próxima, Marina, me ligou, e sua voz quase vibrava de empolgação. Meu Deus, você viu o grupo? Todo mundo está falando disso. A Carol vai ter que cavar um buraco para se esconder. Eu vi, respondi, tentando soar calma. Eu só queria que as coisas fossem claras para todos. Eu desliguei, mas dentro de mim as emoções estavam misturadas. Parte de mim se sentia satisfeita, mas outra parte sentia um vazio. Aquilo não apagava a traição, não devolvia os anos perdidos, mas pelo menos me dava certeza de que eles não sairiam impunes. Renato chegou em casa pouco tempo depois. Ele entrou pela porta como se nada estivesse acontecendo, largou a bolsa da academia no chão e foi direto para a geladeira pegar água. Eu estava sentada no sofá, o celular na mão, encarando-o sem disfarçar. Ele sentiu meu olhar e parou, franzindo o senho. O que foi? Por que está me olhando assim? Perguntou. Não vai perguntar como foi o meu dia, respondi, seca. Ele riu, debochado. E por que eu deveria perguntar? Não aguentei. Peguei meu celular e reproduzi o áudio em voz alta. A risada de Carol ecoou pela sala, seguida pela voz dele. Eu vou dar um jeito na situação. Ela não entende mais minhas necessidades. Renato empalideceu na hora. A garrafa de água quase caiu da mão dele. O que?
Onde você conseguiu isso? Não importa onde consegui, respondi, firme. A questão é que agora todo o bairro sabe quem você realmente é. A expressão dele mudou de surpresa para raiva. Ele deu um passo à frente, apontando o dedo para mim. Você é louca. O que você fez? Quer destruir a nossa vida? Eu? Perguntei, rindo amargamente. Eu estou apenas devolvendo o que você e a vizinha perfeita tentaram fazer comigo. Você que destruiu nosso casamento no momento em que decidiu me trair. Ele ficou sem palavras. Durante anos, Renato sempre acreditou que poderia manipular a situação, virar a mesa contra mim quando quisesse. Mas agora ele estava acuado. De repente, ouvimos uma batida na porta. Eu já imaginava quem era. Renato ficou parado, hesitante, mas fui até a entrada e abri. Carol estava ali, desarrumada, com o rosto vermelho e os olhos inchados. Ela parecia furiosa e desesperada ao mesmo tempo. Você enlouqueceu, ela gritou. Como ousa espalhar mentiras sobre mim? Mentiras? Perguntei, cruzando os braços. Você quer que eu reproduza os áudios de novo, Carol? Porque o bairro inteiro já ouviu. Você pode continuar fingindo, mas ninguém mais acredita em você. Ela ficou sem reação, com as mãos tremendo. Carol sempre viveu de aparências, e aquilo era tudo para ela. Perder a confiança dos vizinhos, ter sua reputação manchada, era o fim do mundo que ela havia construído com tanta hipocrisia. Você destruiu minha vida, ela murmurou. Não. Você destruiu a sua vida sozinha, respondi, com firmeza. Eu apenas tirei a cortina que você usava para se esconder. Renato apareceu atrás de mim, visivelmente irritado. Carol, vá embora. Não adianta piorar as coisas. Ela olhou para ele, chocada. É isso? Agora você vai ficar contra mim? Depois de tudo o que fizemos? Tudo o que vocês fizeram, repeti, sarcástica. Espero que você não tenha esquecido, Carol, que o Renato ainda mora aqui. Você pode levar ele com você, se quiser. Aposto que vocês vão ser muito felizes juntos, bem longe daqui. Carol me lançou um último olhar de ódio antes de se virar e sair pisando duro. Ela sabia que nada mais poderia ser feito. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. As vizinhas, que antes a cumprimentavam com sorrisos e elogios, agora mal olhavam na cara dela. Carol começou a evitar sair de casa, e logo depois soube que ela havia colocado a casa à venda. Não suportou o peso das fofocas e dos olhares julgadores. Quanto a Renato, ele tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas nossa relação já não existia mais. Eu dei entrada no divórcio poucas semanas depois. Ele ainda teve a audácia de tentar reverter a situação, dizendo que era uma fase ruim, que ainda me amava, mas era tarde demais. No dia em que Carol finalmente se mudou, eu a vi de longe, colocando suas coisas no caminhão. Não senti pena. Pelo contrário, senti um alívio profundo. Ela não era mais uma sombra na minha vida, e eu estava pronta para recomeçar. Finalmente, Renato também deixou a casa. Depois de anos de traições e mentiras, eu recuperei a paz que merecia. O vazio que sentia começou a ser preenchido por algo novo, uma força que eu nem sabia que possuía. Eu não fui destruída pela traição deles. Pelo contrário, fui fortalecida. E agora, olhando para o futuro, sabia que a vingança não era apenas uma questão de justiça, era minha libertação. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!